bruxa em 1600. Faz frio esta manhã, mais do que o normal. Deixei a água no cântaro do lado de fora, e quando fui tomar, estava tão dura que parecia uma pedra de vidro. Tentei esquentar um pouco com as mãos, mas minhas mãos também estão geladas. Meus pés estão descalços e, sinceramente, eu nem sei mais onde deixei meus tamancos. Talvez tenham ido parar na casa da galinha. Ontem, uma delas entrou no meu quarto, como se fosse dona do lugar. Revirou tudo, picou meu cesto de lavanda, arrastou a ponta da minha saia e ainda saiu com um pedaço de pão na boca. Se não fosse tão atrevida, eu até admiraria a coragem. Caminhar pela vila assim, com o vento cortando e os dedos dos pés duros de frio, não é exatamente como eu planejava começar o dia. Mas tudo bem, já vivi manhãs piores. Teve uma vez que o teto do galinheiro desabou no meio da madrugada por causa da neve. Tive que correr, de camisola, no escuro, tentando salvar as penosas com um lampião numa mão e um cobertor na outra. Resultado: 3 galinhas salvas, um tombo no barro e um vizinho que me viu escorregando e gritou "bruxa", só porque voei uns 2 palmos no ar. Desde então, a fama pegou, mas naquela época ninguém levava a sério. Era só jeito de falar. Hoje, não. Hoje, os olhares são diferentes. Hoje, ninguém me olha nos olhos. As pessoas atravessam a rua, sussurram quando passo, seguram firme as crianças pelo braço, como se eu fosse morder. A lenha que deixei para secar está molhada. O fogão, a lenha resmunga, mas não esquenta. Tentei assoprar para ajudar e levei uma baforada de fumaça no rosto. Fiquei com cheiro de fogueira o resto da manhã. Uma bruxa defumada. Só faltou o espeto. Sento na soleira da porta e tento entender o que mudou. Meu nome é Margarida. Ou era. Agora sou só a bruxa, como se fosse meu novo sobrenome. Nunca me achei muito diferente. Sempre gostei de plantas, sim. Tenho boa memória para receitas e gosto de ajudar os outros. Mas isso nunca foi um problema, até alguém resolver que era. Ontem mesmo eu estava no pomar, colhendo hortelã pro chá da Dona Clarice, que vive reclamando dos nervos. Dei um pouco de erva doce para a neta dela dormir melhor e até preparei um pão com alecrim para Dona Lourdes. Mas hoje dizem que o pão tá abençoado demais para ser normal. Ora essa, se saber cortar uma cólica com massagem no pé for feitiçaria, então as parteiras são todas feiticeiras, ué. Aliás, quer saber? Se isso for mesmo bruxaria, então sou uma bruxa muito cheirosa. Uso lavanda no cabelo, coloco pétalas de rosa no travesseiro e ainda faço um chá de canela com cravo que tira até a cara feia do padeiro. Ah, o padeiro! Outro que andou me olhando atravessado. Depois que eu disse que o pão dele estava meio murcho, nunca mais me deu bom dia. Hoje vai ter julgamento. Dizem que vão decidir se eu sou inofensiva ou se devo refletir um pouco no celeiro do padre. O mesmo celeiro onde eu já ajudei a consertar a porta 2 vezes. Tem um cheiro de queijo envelhecido e um gato que mia como se tivesse fumado. É sério, aquele gato não mia. Ele resmunga. Eu não tô com medo, só tô cansada. Cansada de andar pisando em ovos, de medir palavras, de parecer menos do que sou. Só porque algumas pessoas têm medo do que não entendem. Mas também, não vou mentir, tô com saudade dos meus tamancos. Eles eram feios, mas fiéis. Nunca me abandonaram, até a galinha roubá-los, claro. Já procurei pela casa inteira. Debaixo da cama, nada. Atrás da porta, só uma meia furada. Na cozinha, uma batata brotando onde não devia. A verdade é que se eu tivesse meus tamancos agora, eu nem me importava com julgamento nenhum. Ia descer a rua de cabeça erguida
panos de madeira, um com uma flor desenhada e outro com uma mancha de tinta, me avisa. Acho que deixei um embaixo do galinheiro. Quando eu era pequena, tudo parecia mais simples. As pedras da rua eram menores. Ou talvez fosse só porque meus pés eram mais leves. A vila era menor também, embora já tivesse gente que falava demais e fazia pouco. Algumas coisas não mudam com o tempo. Me lembro bem dos dias de sol. Acordava com o som do sino da capela e o cheiro do pão que a minha mãe assava bem cedinho. Ela fazia um pão com erva doce que perfumava até o galinheiro. O galo cantava antes do sol sair, mas era o cheiro do pão que me tirava da cama. A nossa casa era pequena, feita de pedra e madeira, mas muito aconchegante. A cozinha era o coração de tudo. Ali, minha mãe ensinava a gente a fazer tudo: costurar, lavar, cozinhar e até contar histórias. Ela dizia que uma boa história podia curar até dor de cabeça. E às vezes, funcionava mesmo. Tinha uma prateleira só para as ervas que eu achava mágica: camomila, hortelã, alecrim, arruda, tudo bem guardadinho em potinhos de barro, cada um com seu nome escrito à mão e uma folhinha desenhada com carvão. Ela me ensinava o que cada uma fazia: camomila para acalmar, hortelã para o estômago, alecrim para espantar tristeza, arruda. Bom, arruda era para tudo, principalmente para as visitas que vinham com um olho grande. Eu era curiosa, mais do que devia, talvez. Vivia perguntando como as abelhas faziam o mel, por que a lua seguia a gente no caminho de volta da missa, e por que o gato sempre sabia quando ia chover. Porque ele escuta o céu, minha mãe dizia, e eu acreditava. O vilarejo inteiro era como uma família grande e barulhenta. Tinha os tios que riam alto demais, as tias que brigavam com as galinhas, os primos que sumiam no mato e voltavam cheios de picadas. Lembro do seu Bernardino, que vendia tudo no mesmo carrinho: pão, vela, agulha, peixe salgado e até dente de leite de criança, que ele dizia dar sorte. Nunca entendi como ele conseguia essas coisas, mas ele sempre aparecia com um sorriso e um chapéu que voava com o vento. Eu tinha uma amiga, Catarina. A gente fazia boneca de pano, brincava de se esconder atrás da igreja e fingia ser princesas ou curandeiras. Um dia, a gente tentou fazer uma poção da invisibilidade. Era só chá de boldo com barro. Ficamos visíveis e com gosto ruim na boca o resto do dia. Quando cresci um pouco, comecei a ajudar mais em casa. Carregava água do poço, varria o quintal, cuidava do fogo. E claro, comecei a me interessar pelas plantas da prateleira. Um dia, Dona Elsa, a parteira, me chamou para ajudar num parto. Eu só segurei a mão da moça e dei umas palavras de calma. Mas depois, ela disse que nunca viu nascer tão rápido assim. Desde então, começaram a me chamar de a mocinha das mãos boas. E eu fui ficando conhecida. As pessoas vinham pedir chá, conselhos, simpatias, nada demais, só o que minha mãe fazia antes de mim. Mas sabe como é? O tempo passa e as pessoas esquecem o bem, só lembram do estranho. Lembro também do dia em que o sapo entrou na capela. Um bicho enorme, verde, parado bem na frente do altar. O padre gritou, a beata desmaiou e todo mundo correu, menos eu. Eu só peguei o sapo e levei de volta pro lago. No outro dia, alguém disse que eu falei com o sapo, e aí pronto, virou história.
no vilarejo era boa, mesmo com as fofocas, com os sustos, com as galinhas invadindo tudo. Tinha cheiro de pão, som de riso e gente que se importava, mesmo que às vezes de um jeito estranho, sabe? Hoje, quando olho para essa mesma vila e vejo tanta distância nos olhos das pessoas, fico me perguntando: será que mudaram tanto assim? Ou será que sou eu que mudei? Só por saber um pouco mais sobre ervas, sobre partos, sobre medos, eu continuo sendo Margarida, a mesma menina que falava com o céu e acreditava que o gato sabia das chuvas. Só que agora o céu tá mais pesado e o gato sumiu desde ontem. Não foi de um dia pro outro que começaram a me olhar estranho. Foi como uma friagem entrando pela fresta da porta, devagarinho, sem que a gente perceba no começo. Mas quando a gente nota, já tá tremendo. Começou com os cochichos. No começo, eu achava que era coisa da minha cabeça. Sabe quando você passa e sente que a conversa muda? Pois é, eu passava e de repente o papo sobre o preço da farinha virava silêncio. Ou pior, risinhos. Aqueles bem disfarçados, sabe? Aqueles que terminam com alguém dizendo: não, deixa pra lá. Depois vieram os sumiços. Primeiro, minhas ervas secas desapareceram da prateleira. A arruda, o guaco, até o manjericão. Achei que fosse bagunça minha, confusão de potes. Mas não. Eu organizo tudo com etiqueta. Eram as ervas que mais usava com as crianças. Alguém levou, ou escondeu, ou quis me deixar sem. E então, o mais estranho, o gato, meu gato, Tobias, aquele mesmo que dormia enrolado na minha saia, sumiu de uma hora para outra. Deixou só um tufo de pelo em cima da cama e uma marca de patinha na farinha do chão. E sabe o que eu vi no dia seguinte na feira? Dona Lourdes, ela mesma, a vizinha fofoqueira, cochichando com a Beata. Gato desaparecido, ervas que somem, e ela sempre andando sozinha, falando com as plantas. Estranho, não? Dona Lourdes é o tipo de pessoa que, se cair um botão no chão, ela diz que é sinal de tragédia. Se o pão solou, é mal olhado. Se o leite ferveu e derramou, é bruxaria. E ela tem um dom especial: transformar tudo numa fofoca. E se não tiver nada para falar, ela inventa. Uma vez, espalhou que o ferreiro e a moça da padaria estavam namorando às escondidas. Na verdade, ele só tinha deixado cair o martelo perto dela e se abaixou para pegar. A mesma Dona Lourdes que outro dia me viu plantando cebolinha na lua minguante e saiu dizendo que eu conjurava raízes. Mal sabe ela que plantar na lua certa ajuda sim, mas conjurar só se for o cheiro do tempero no caldo. As crianças também mudaram. Antes, corriam até mim pedindo chá para dor de barriga ou um pedaço de pão com mel. Agora, ficam atrás das saias das mães. Me olham como se eu fosse feita de fumaça. Uma vez, o pequeno Tomé, que sempre me abraçava com força, me viu e saiu correndo. Deixou cair o boneco de palha. Peguei e fui levar de volta. A mãe dele fechou a porta antes de eu chegar na varanda. Eu não disse nada, nem bati. Só deixei o boneco ali, na escada, e voltei andando bem devagar, o coração meio murcho. Dias depois, Dona Gertrudes, a mais velha da vila, veio me visitar. Ela sempre foi diferente, daquelas que enxergam por dentro, sabe? Entrou, me olhou de cima a baixo e disse: tá sentindo, né? Eu só balancei a cabeça. Já senti isso também, quando inventaram que eu envenenei o marido só porque ele teve uma dor de barriga no dia do nosso casamento. Ela riu e eu ri também. Primeira risada sincera em dias. Vai passar, Margarida. A gente só vira bruxa quando o povo esquece que somos humanas. A visita dela me fez bem. Me fez lembrar que mesmo no meio do nevoeiro, sempre tem alguém que ainda
enxerga. Mas aí veio a noite do barulho. Um som estranho invadiu a vila. Parecia um grito, ou um uivo, ou sei lá o que. Todo mundo saiu de casa com lamparinas, cruzes e colher de pau. E adivinha onde disseram que vinha o som? Claro, da minha direção. Eu estava dormindo, com a cabeça coberta, aliás, mas não adiantou. No outro dia, bateram na minha porta. O ferreiro, o padeiro, o escriba e, claro, Dona Lourdes. Queriam conversar. É só para esclarecer umas coisinhas. Eu convidei para entrar, mas ninguém quis pisar. Fiquei na porta, de camisola, com o cabelo desarrumado e cara de quem sonhou com sopa. Perguntaram se eu tinha escutado o grito. Eu disse que não, que estava dormindo. O padeiro disse que tinha certeza que vinha da minha direção. Eu respondi que o vento naquela noite estava forte, e vento carrega vozes, e mexe com os telhados, e assusta galinhas. E sim, a galinha pode ter feito barulho. Elas fazem uns sons esquisitos quando se assustam. Eles me olharam meio torto. Dona Lourdes resmungou. Eu sabia. Essa galinha dela é muito estranha. Eu nem respondi. Só agradeci a visita e fechei a porta com cuidado. Mas por dentro, eu já sabia. As peças estavam se encaixando. Tão querendo montar um quebra-cabeça onde eu sou o monstro. E o pior é que nem monstro eu sou. Só sou alguém que gosta de chá, de histórias, de ajudar. Alguém que sente frio, que perde tamancos, que procura o gato no meio da noite. Mas parece que isso não é o suficiente para provar que sou normal. Talvez porque, no fundo, ninguém é. Eu já devia ter desconfiado quando ouvi os passos pesados na rua de terra batida. O som de botas que não combinam com manhã de quinta-feira. E o rangido do portão da frente, que só abre quando alguém puxa com força ou com muita intenção. Era o padre. Não o padre antigo, aquele simpático que tocava flauta nos batizados e ria fácil. Esse novo era mais sério. Padre Inácio. Veio de outra vila. Falava pausado demais e tinha uma testa que parecia sempre franzida, mesmo quando tentava sorrir. Bateu a porta com 2 toques secos. Me ajeitei como pude, cabelos presos com fita de pano, avental limpo, ou quase, rosto lavado com água fria que ainda estava se descongelando do cântaro. Abri a porta com aquele meio sorriso de quem já sabe que a conversa não vai ser boa. Margarida, ele começou. Posso entrar? Claro, padre. Só não repara a bagunça. Hoje foi dia de espantar teia e reorganizar os temperos. Ele entrou com passos calculados, como se cada tábua do chão fosse uma armadilha. O cheiro de alecrim e lenha o envolveu, mas não pareceu amolecer o semblante. Sentou-se na cadeira de palha, que range só quando está frio, olhou ao redor e depois para mim. Há certos rumores pela vila, ele disse, e como sua presença tem causado inquietação, achei justo conversarmos diretamente. Respirei fundo. O que eu queria mesmo era fazer um chá calmante, para ele e para mim, mas nem deu tempo. Foi quando a porta dos fundos se escancarou com um estrondo, e com ela veio a galinha. Sim, a galinha. A mesma que me tirou os tamancos dias atrás. A mesma que resolveu que minha casa era um playground. Ela entrou correndo, feito endemoniada. Sem ofensa, padre. Com uma pena pendurada no bico e um laço rosa amarrado no pescoço. Não sei quem foi que amarrou, mas tenho minhas suspeitas de que foi a Catarina, minha afilhada, que vive fazendo disso passatempo. A galinha correu entre nós, pulou na prateleira de ervas, derrubou 3 potinhos, picou o vestido do padre, justo na barra mais limpa, e depois subiu na mesa. Sim, subiu na mesa, e como se estivesse em cima de um palco, cacarejou alto, com todo o orgulho do mundo.
arregalou os olhos. Eu congelei. Margarida, ele disse, num tom entre perplexo e consternado. Essa galinha é sua. Eu queria dizer que não. Queria dizer que ela só estava de passagem. Mas ela me olhou. A galinha me olhou. E foi como se dissesse: agora é tarde. É, mais ou menos, padre. Ela aparece por aqui de vez em quando. Tá mais pra hóspede do que pra propriedade. Ele se levantou devagar, limpando a barra da batina. Não é comum galinhas com tanto protagonismo. Concordei com um aceno tímido. Essa aí tem alma de atriz. Um talento desperdiçado no galinheiro. O padre não riu, mas piscou mais devagar. O que vindo dele já era quase um sinal de rendição. Como eu dizia, ele retomou, tentando recuperar a solenidade. Há pessoas na vila que andam inquietas com seus modos, seu conhecimento com plantas, suas visitas noturnas aos doentes, seus rituais com velas. Interrompi, gentilmente. Padre, se acender uma vela e fazer oração em voz alta virou ritual suspeito. Então, acho que metade da vila está em apuros. Ele não respondeu na hora. Olhou para a janela, pensativo. A galinha, nesse meio tempo, desceu da mesa e se empoleirou. No ombro dele. Sim, no ombro. Com uma calma absurda. Como se fizesse isso todo domingo. Eu prendi a respiração. O padre ficou imóvel. Ela está... Ele murmurou. Sim, está. Respondi, tentando conter a vontade de rir. Ela escolhe onde quer ficar. É independente. O silêncio que veio depois foi tão absurdo que até o tic-tac do relógio pareceu constrangedor. Padre, falei, baixinho. O senhor quer um chá? Por favor. Fui para a cozinha tentando não explodir de tanto segurar o riso. Enquanto a água esquentava, ouvi ele falando baixinho com a galinha, como quem negocia com um espírito rebelde. Voltei com a caneca na mão. Ele bebeu devagar. Não sei se era pelo sabor. Pare agora de usar voz de Respeito a ave no ombro. Quando terminou, levantou-se com um suspiro. Agradeço a hospitalidade, Margarida. E o espetáculo. Sempre às ordens, padre. Aqui as portas estão abertas. Só não garanto que a galinha não esteja também. Ele saiu andando devagar. A galinha pulou do ombro dele, correu atrás de uma mariposa e desapareceu no quintal. Fechei a porta e só então soltei a risada. Acho que o julgamento vai ter uma opinião a menos contra mim. Ou talvez uma testemunha inesperada. Eu esperava uma coisa mais solene, sabe? Uma sala de pedra, gente séria, talvez até um sino tocando lá fora. Mas não, o tal julgamento seria na taverna. Sim, a taverna. A mesma onde o padeiro já caiu no chão 2 vezes depois de exagerar no vinho de groselha. A mesma onde o açougueiro joga cartas, escondido com o ferreiro, e onde a moça que serve as bebidas vive dizendo que tudo se resolve com um copo de melado e silêncio. Cheguei cedo, como mandava o bilhete que deixaram na minha porta. Comparecer à taverna após o meio-dia. Leve sua consciência limpa e, se possível, sapatos. A parte dos sapatos ainda era um problema. Meus tamancos continuam sumidos. Usei umas sandálias velhas que encontrei atrás do baú. Uma estava com a tira descolando. A outra fazia um barulho estranho. Parecia um suspiro cansado a cada passo. Quando entrei na taverna, senti o cheiro de pão velho, fumaça de lenha e julgamento. Literalmente, tinham montado uma espécie de mesa de honra com 3 cadeiras grandes cobertas com pano de saco. Atrás dela, sentados em fileira, estavam o ferreiro, com cara de quem já martelou uma decisão, o padeiro, mastigando alguma coisa, e o escrevente da vila, um rapaz de uns 16 anos que vive distraído,
Lourdes, claro, sentou-se na primeira fileira, com um caderno no colo, provavelmente para anotar cada gesto meu. Quando entrei, todos se viraram. E eu sorri, um sorriso discreto, mas firme, como quem diz, estou aqui. E não trouxe poções. Fui orientada a me sentar em um banco no centro do salão, sem mesa, sem encosto, sem chá. Margarida da Silva, disse o ferreiro pigarreando, estamos aqui reunidos para discutir sua conduta e seus poderes. Levantei uma sobrancelha, não porque sou bruxa, mas porque, sinceramente, achei engraçado. Poderes? Perguntei. O padeiro interrompeu com a boca cheia. Tipo, como você fez aquele chá que tirou minha dor na hora. Aquilo ali foi estranho. Respirei fundo. O senhor me pediu chá de camomila com folha de pitanga e uma pitada de mel. Eu só preparei com carinho. O resto foi o seu corpo que agradeceu. O escrevente anotava tudo, mas, entre uma frase e outra, desenhava o que parecia ser um tamanco. O ferreiro tomou a frente. Dona Margarida, nos últimos dias houve uma série de relatos estranhos envolvendo sua pessoa. Sumiço de gato, ervas desaparecendo, galinhas agindo de forma teatral e, claro, os gritos da outra noite. Eu respirei, baixei os olhos por um instante, depois ergui a cabeça. Senhores, a verdade é simples. Eu sou só uma mulher que gosta de cuidar. Cuido de plantas, de gente, de galinha, às vezes de mim mesma, quando sobra tempo. E os gritos? Perguntou o ferreiro. Já expliquei. Galinhas se assustam com o vento. E a minha, em especial, é um pouco dramática. Risos contidos na plateia. E o gato? Gatos desaparecem, voltam, somem de novo. Eles têm vida própria. Se ele fugiu de mim, talvez tenha cansado de escutar minhas conversas com as plantas. O escrevente sorriu com essa última. Desenhou uma flor ao lado do tamanco. Margarida, disse o padeiro. A senhora acendeu velas durante 3 noites seguidas. Isso não é ritual? É oração, senhor padeiro, e rezo por todos, inclusive pelo senhor, que outro dia pediu um milagre para sua fornada não queimar. E veja só, não queimou, né? O padeiro tossiu. Coincidência? Ou fé? Respondi. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que parece esperar uma música de fundo, mas não tinha. Só o som da sandália rangendo no meu pé direito. Há mais alguma acusação? Perguntou o ferreiro. Dona Lourdes levantou a mão. Sim. Ela me deu um chá que me fez dormir e eu perdi o horário da missa. A sala se dividiu entre risos e olhares confusos. Dona Lourdes, eu disse com calma, a senhora me pediu um chá para apagar igual pedra. Eu só atendi ao pedido. E, para sua informação, dormiu com a boca aberta, mas com a alma tranquila, o que é mais do que posso dizer de muita gente. O escrevente não aguentou e deu uma gargalhada. O ferreiro pigarreou para recuperar a compostura. Margarida, disse ele, vamos encerrar a sessão de hoje. Amanhã voltaremos com os testemunhos. Claro, só peço uma coisa. Diga. Se encontrarem um tamanco velho com flor pintada de um lado e lasca no outro, é meu. E não tem feitiço, só saudade. Levantei, ajeitei a saia e saí da taverna com o barulho das cadeiras arrastando atrás de mim. Não sei o que esperar do amanhã, mas se for para continuar sendo eu, que seja com chá quente, galinha rebelde e, quem sabe, meu tamanco de volta. O segundo dia do julgamento começou com um trovão distante e a sensação de que o mundo queria me fazer rir. E eu ri, porque, se não fosse comigo, seria uma comédia digna
dirigiu-se para anotar tudo, mesmo que ele mesmo tenha escrito parte daquilo. Primeira acusação: Margarida foi vista falando com uma árvore. Eu quase levantei a mão para rir, mas respirei fundo. Eu estava cantando para secar minhas roupas no varal. A árvore estava ali, do lado. Se isso é falar com árvore, então metade da vila precisa ser julgada também. Anotaram, sem rir. Segunda acusação: Margarida sabe os nomes das estrelas. Suspirei. Eu gosto de olhar o céu e aprendi os nomes com meu avô. Acredito que saber que aquela ali é a estrela d'alva e aquela outra é Betelgeuse não é crime. Se for, prendam os pastores também. Anotaram de novo. O escrevente, inclusive, desenhou uma estrela com carinha sorrindo. Terceira acusação: Margarida tem cheiro bom demais. Sim, essa foi a acusação. A plateia murmurou. Dona Lourdes do Canto confirmou. É verdade, o cheiro dela chega antes dela entrar. Isso não é normal. Aí eu não aguentei. Eu uso sabão de erva doce e lavo a roupa com água de flor de laranjeira. Se isso for bruxaria, então o saboeiro da vila é meu cúmplice. Risos, inclusive do ferreiro, que tentou esconder tossindo. Quarta acusação: Margarida sorriu para o céu em plena segunda-feira. Silêncio. Até a galinha que estava empoleirada no telhado da taverna pareceu indignada com essa. Isso tá no papel? Perguntei. Está, respondeu o ferreiro, meio sem jeito. Ah, bom. Se sorrir pro céu for errado, então acho que Deus também tá em apuros, porque fui criada para agradecer o dia, mesmo sendo segunda-feira. Dona Marcolina resmungou. Na minha época, ninguém sorria de manhã. Talvez por isso o mundo esteja precisando tanto de chá, respondi em voz baixa. Quinta acusação, continuou o ferreiro apressado. Margarida fez uma criança parar de chorar com uma música. Era uma canção de ninar. E funcionou. A criança dormiu. A mãe agradeceu e o mundo seguiu girando. E a mãe da criança está aqui? Perguntou o padeiro. Uma mulher se levantou lá do fundo. Era Rosinha, mãe do pequeno Tomé. Eu tô aqui e posso dizer, Margarida me salvou aquela noite. Meu filho chorava há horas. Ela chegou, cantou baixinho e ele dormiu. E eu chorei de alívio. Se isso for bruxaria, então que me encantem todo dia. A plateia riu e aplaudiu. Rosinha se sentou, firme, como quem planta uma bandeira. Temos também relatos de que Margarida dança quando cozinha. Sim, eu disse, porque comida sente o humor da gente. Já viu sopa triste? É porque quem fez estava de cara feia. O escrevente anotava tudo com tanto entusiasmo que eu já esperava ver minha biografia publicada em breve. Depois de mais algumas acusações, como andar leve demais, olhar que acalma cachorro bravo e saber a previsão do tempo pelas nuvens, o ferreiro suspirou. Margarida, a senhora deseja dizer algo em sua defesa? Desejo, sim. Me levantei, ajeitei o cabelo, respirei fundo. Eu sou Margarida. Nasci nessa vila. Aprendi a cuidar dos outros com minha mãe. E dela, herdei o dom de observar, ouvir e ter paciência. Nunca usei varinha. Nunca voei de vassoura, apesar de já ter varrido muita bagunça alheia. E nunca desejei mal a ninguém. Agora, se isso tudo que eu faço, que é amar, cuidar, ajudar, cheirar bem e cantar,
Lourdes. Bem, ela ainda estava tentando entender o que aconteceu. Saí dali com o coração quente, porque, mesmo que o julgamento continuasse, naquele dia eu ganhei minha primeira vitória. Eu achei que, depois do dia anterior, nada mais me surpreenderia, mas subestimei as crianças. Elas sempre sabem mais do que os adultos imaginam e, às vezes, enxergam mais longe também. Na manhã do terceiro dia de julgamento, fui acordada por batidas suaves na porta, não aquelas de quem vem com acusação ou com cara fechada, mas batidas miúdas, com dedos pequenos. Abri a porta devagar e encontrei ali Tomé, o mesmo que tinha fugido de mim dias antes, largando o boneco de palha. Estava com os olhos baixos e o boneco nas mãos. Agora, com uma fitinha azul amarrada na cintura. Provavelmente um presente da mãe. Oi, ele disse. Trouxe de volta. Ele queria te ver. Sorri. Ajoelhei na frente dele. E você? Eu também. Respondeu sem levantar os olhos. Fico feliz. Ele me entregou o boneco, virou e saiu correndo, como se a coragem tivesse acabado ali. Guardei o boneco na prateleira mais alta, ao lado das ervas, porque coragem merece lugar de honra. Ao chegar na taverna, a surpresa já estava montada. Várias crianças estavam sentadas em fileira, como se fosse teatro. Algumas com flores nas mãos, outras com desenhos. Um deles era eu, com uma coroa feita de folhas de hortelã. Fiquei entre emocionada e preocupada. O ferreiro picarreou e anunciou: hoje ouviremos testemunhas. Começaremos com os pequenos. As crianças foram chamadas uma por uma, e cada uma, com sua vozinha trêmula ou empolgada, contou algo sobre mim. Catarina, minha afilhada, foi a primeira. A tia Margarida me ensinou a fazer almofada de cheiro com lavanda. Agora durmo sem pesadelo. E também me ensinou a fazer biscoito que não gruda no dente. A plateia riu. O padeiro anotou mentalmente a receita, tenho certeza. Depois veio o Pedro, filho do pescador. Quando machuquei o joelho, ela lavou com chá de alecrim e cantou uma música para a dor ir embora. E foi embora mesmo. A dor, não a música. A música ficou na minha cabeça o dia inteiro. Outro riso. O escrevente desenhou um joelho com carinha feliz. A pequena Júlia, tímida, falou com a voz baixinha. Ela me disse que as flores escutam. Desde então, falo com a minha Margarida toda manhã. Quase chorei nessa, mas respirei fundo e segurei. Uma a uma, as crianças foram falando. Nada de feitiçaria, nada de poções malucas ou vassouras voadoras. Só cuidado, só amor. A última a se levantar foi Luan, neto da dona Marcolina. Ele caminhou até a frente com algo nas mãos.
assustar, nem claro o bastante para animar. Um céu que parece estar pensando. Preparei meu chá com um toque de canela, vesti meu avental menos amarrotado e saí. A taverna já não me dava medo. Depois das crianças, parecia mais uma reunião de amigos desajeitados do que um tribunal. Cheguei e notei que algo estava diferente. Os 3 juízes estavam mais inquietos. O ferreiro batucava na mesa com os dedos. O padeiro folheava um pedaço de pão seco, como se tivesse esquecido que não era um livro. E o escrevente desenhava cogumelos num canto do pergaminho oficial. Sentei no meu banquinho de costume, já com o barulho familiar da sandália, que suspirava a cada passo. A galinha, como sempre, apareceu e empoleirou-se perto da porta, observadora, feito sentinela. Hoje, começou o ferreiro, é o dia da deliberação. Nós 3 passamos a noite discutindo. O padeiro assentiu, ainda mastigando alguma coisa. O escrevente balançou o pergaminho, como se estivesse abanando a própria paciência. Mas antes, disse o ferreiro, precisamos ouvir a opinião da vila. Uma fila começou a se formar. Moradores que eu conhecia desde pequena. Alguns hesitavam, outros seguravam papéis, outros só o olhar. O primeiro foi o marceneiro. Margarida já me ajudou com dor no ombro e com prego torto. O chá aliviou. O prego continua torto, mas a culpa é minha. Ela não fez feitiço nenhum, só usou paciência. E paciência, hoje em dia, vale mais que ouro. Aplaudiram. A galinha cacarejou uma vez só, como quem diz, boa. Depois veio Dona Clarice, a costureira. Ela me ensinou a fazer sachê de ervas para colocar no armário. Desde então, minhas roupas cheiram a primavera. Isso não é bruxaria, isso é carinho. O ferreiro, que era juiz, pediu licença para falar como cidadão. Eu fui contra no começo, admito. Mas essa mulher já me salvou de uma crise de tosse no inverno com um chá feito na hora. Se for bruxa, que bom que é nossa. O padeiro foi o último da mesa a se pronunciar. Levantou-se, limpou as mãos com o avental e disse: eu não sei fazer chá. Mal sei fazer pão direito, para falar a verdade. Mas sei reconhecer quando alguém tem o dom de cuidar. E a Margarida cuida da gente, das plantas, das crianças, até da galinha. E isso é mais raro que fermento que funciona. A essa altura, eu já estava emocionada. Não chorei, mas o chá dentro de mim tremia de gratidão. A deliberação, então, começou. O ferreiro dizia que eu devia ser nomeada conselheira oficial da vila. O padeiro queria que eu ensinasse receitas de chá na praça toda segunda-feira. E o escrevente queria fazer um livro com meus ditados mágicos, como ele dizia. Aquela do chá que acalma a alma e a lombriga. Essa precisa ir na capa, ele disse. Eles começaram a discutir entre si. E se criarmos um título? Tipo, guardadora das ervas? Não, muito pomposo. Que tal só tia Margarida? Tia, isso é informal demais. Vamos manter o respeito. Respeito é deixar ela cuidar como sempre cuidou, é. Eu observava tudo, como quem assiste um teatro montado com sobras de feira e talento improvisado. Era engraçado, confuso, afetuoso. Depois de meia hora, chegaram a um acordo. O ferreiro se levantou. Margarida, decidimos. A senhora não é uma ameaça, não é uma bruxa. E, sinceramente, talvez seja a única aqui, com juízo de verdade. Risos. A vila quer que continue sendo quem é. Mas agora, com um título simbólico. Engoli em seco. Qual título? Ele olhou para os lados. O escrevente deu um salto e leu: protetora oficial das camomilas e das conversas boas. Gargalhei. Sincera.
cheia de pão, uma flor de papel feita por uma criança e o coração mais leve do que quando tudo começou. A Josefa me seguiu até metade do caminho. Depois, voltou para sua missão de observar tudo do telhado. Naquela noite, antes de dormir, acendi uma vela. Não como ritual, mas como lembrança de tudo que eu vi, de tudo que suportei e principalmente de tudo que ainda quero ser. Porque cuidar é uma forma de resistir. Os dias seguintes foram curiosos. Sabe aquele silêncio estranho que vem depois de uma tempestade? Pois é, era como se a vila toda estivesse tentando entender o que tinha acontecido. De um dia para o outro, passei de bruxa suspeita para celebridade local. E sinceramente, nem sei o que é mais estranho. No mercado começaram a me chamar de Dona Margarida das Ervas. Na padaria, o padeiro me ofereceu um pão com extra respeito. E na rua, as crianças passaram a correr até mim com perguntas, desenhos e até pedidos de conselhos do coração. Uma menina me perguntou como saber se o coleguinha gosta dela. Respondi que, se ele divide o pão de mel, é amor. Se ele rouba o pedaço maior, ainda é amor, mas do tipo bagunçado. As senhoras começaram a bater na minha porta com vidrinhos vazios e perguntinhas rápidas, que duravam meia hora, até Dona Lourdes, sim, ela apareceu. Eu vim ver se você tem alguma coisa para memória. Claro, Dona Lourdes, mas para esquecer ou para lembrar? Ela riu. Eu também. E por um instante, esquecemos que ela quase me jogou na fogueira. Figurativamente falando, claro. Fui convidada para uma festa de reconciliação. Algo entre um pedido de desculpas coletivo e um festival de comida improvisada. Montaram mesinhas na praça, colocaram fitas nos postes e acenderam lamparinas ao redor do poço. Me pediram para abrir a festa com um discurso. Nunca fui boa com palavras formais, mas dei um jeito. Gente, eu nunca deixei de ser quem sou. Só estava esperando que vocês lembrassem quem eram. Aplausos. Até a Josefa apareceu com um lacinho novo preso na asa. Ninguém confessou quem colocou. Comecei a receber encomendas. Sim, pedidos por escrito. Chá pra sogra dormir mais cedo. Receita pra pão não solar. Simpatia pra galinha botar sem parar. Uma até pedia ajuda pra conquistar o coração de alguém que gosta de lavanda e tem nome com M. Não perguntei mais nada. O mais surpreendente foi o escriba. Apareceu em casa com uma pilha de papéis. Margarida, quero escrever um livro sobre você. Sobre mim. Sobre tudo. Seus ditados, seus chás, suas histórias. Quero que as pessoas se lembrem. Pra quê? Da próxima vez que alguém tentar chamar alguém de bruxa, lembrem de você. Fiquei quieta por um tempo, mexendo no chá, sem saber o que responder. Tudo bem se eu colocar desenhos também? Ele perguntou, tímido. Já tenho um rascunho da Josefa com capa de guerreira. Eu ri. Muito. Voltei a andar pelas ruas com meus passos leves. Agora, ninguém se incomodava com isso. Até elogiavam. Olha ela, parece flutuar. Dizia Dona Clarice, que antes dizia que eu parecia sombra. Mas o que me deixou mais feliz foi encontrar meus tamancos. Estavam na porta da minha casa, limpinhos, polidos e com um bilhete amarrado. Uma mulher com pés tão firmes não devia andar descalça. Anônimo. Sorri, pisei nos tamancos e eles ainda me serviam perfeitamente. A vila não mudou, da água pro vinho, mas mudou. Agora as pessoas escutam mais, perguntam mais e riem mais. Talvez porque aprenderam que nem tudo que é diferente é perigoso. E nem toda sabedoria vem de livros grossos e palavras difíceis. Um dia, o padre veio me visitar. Trouxe flores secas e um sorriso constrangido.
precisa de resposta imediata. Um dos meninos me perguntou: Tia Margarida, a senhora é bruxa? Depende. De quê? De quem tá perguntando? Porque se ser bruxa é cuidar, acolher, ensinar e ter coragem, então talvez eu seja assim. Ele sorriu e disse: Então quero ser bruxo também. Eu sei que a vida é cheia de ciclos. Hoje é a aceitação. Amanhã pode voltar a ser dúvida. Mas agora eu caminho com calma, com meus tamancos, com minha cesta, com meu cheiro de lavanda e canela, e com a certeza de que a minha força nunca esteve nos olhos dos outros, mas na minha raiz. A noite chegou devagar, como um cobertor que se estende sobre a vila. O céu, agora limpo, deixava passar um brilho tímido de estrelas, e a lua parecia sorrir. Aquele sorriso pequeno, mas honesto. A casa estava silenciosa, só o barulho da chaleira soprando baixinho, como quem me chama com carinho. Peguei minha caneca preferida, a de barro, com florzinha pintada torta, e me servi de um chá de camomila com pitadas de maçã e hortelã. Era o meu chá de fim de jornada, aquele que acalma até as lembranças. Sentei na cadeira de balanço, perto da janela. Josefa estava empoleirada na trave de madeira. Ela também parecia mais calma esses dias, menos inquieta, mais contemplativa. Ou talvez fosse só o laço novo. Lá fora, tudo parecia mais lento. As casas com suas janelas acesas, algumas com cortinas dançando no vento, outras com sombras passando. Vozes baixas, risos leves. Uma criança correu pelo beco, rindo, com um pão na mão. Atrás, a mãe gritando: Volta aqui! Vai comer com chá, não correndo! Sorri. Fazia tempo que a vila não me parecia tão viva e tão em paz. As dúvidas, os medos, os julgamentos, tudo agora era só uma lembrança guardada numa caixinha de madeira dentro do coração. Abri o caderno onde venho escrevendo minhas anotações, receitas, histórias, frases que escuto e gosto. Hoje escrevi: a gente não precisa de feitiço para mudar o mundo, só precisa de tempo, ternura e chá bem feito. Pensei nas crianças, em Tomé, que agora anda com 2 bonecos, um de palha, outro de pano, nos desenhos que recebo toda semana, nos sorrisos que encontro no mercado, na feira, até na fila do poço. Pensei também em mim, na Margarida, que era menina, que falava com o céu e acreditava que o gato sabia prever chuva, na Margarida que teve medo, que chorou escondido, que quase acreditou que ser quem é era errado, mas não era, nunca foi. O mundo é que, às vezes, esquece de escutar. O vento bateu leve na janela, a vela tremulou. Levantei devagar, fui até a porta, olhei para cima. O céu parecia respirar comigo. Fui até o quintal, pisei com os tamancos novos, ainda firmes, ainda fiéis. Olhei minhas plantas, algumas floresciam, outras descansavam, assim como a vida. Voltei para dentro. Josefa me seguiu. Deitei na cama com o corpo cansado, mas inteiro, a alma tranquila, como depois de um bom banho quente, como depois de reencontrar quem você é, de verdade. Apaguei a vela, fechei os olhos e antes de dormir pensei: se tudo isso fosse um conto, espero que quem escutou sonhe bem e acorde lembrando que gentileza é a melhor magia que existe.